As plantas esquecidas da Bíblia. Dona Maria acordou cedo, como sempre. O sol ainda nem tinha aparecido direito, mas ela já estava na cozinha, preparando o café. Seu neto, Lucas, de 12 anos, entrou bocejando, esfregando os olhos. Vó, por que a senhora acorda tão cedo? Perguntou, sentando-se à mesa. Porque o dia rende mais, meu filho, respondeu ela, colocando um pão quentinho na frente dele. E hoje tenho uma surpresa para você. Lucas arregalou os olhos. Surpresa? Tipo, um presente? Melhor. Uma aula de história, com plantas. Lucas fez uma careta. História? Com plantas? Vó, isso parece chato. Dona Maria riu. Chato nada. Você vai ver. Vamos visitar o seu João, lá no sítio. Ele sabe tudo sobre plantas antigas, daquelas que aparecem na Bíblia. Bíblia? Lucas franziu a testa. Mas a Bíblia não é só histórias de gente rezando e coisas assim? Tem muito mais, Lucas. Tem árvores, flores, até comida. E hoje você vai aprender sobre 9 delas. Chegaram ao sítio de seu João 1 hora depois. O velho estava sentado na varanda, tomando chimarrão. Quando viu os dois, sorriu. Maria! E esse é o famoso Lucas, né? Disse, apertando a mão do menino. Oi, seu João, respondeu Lucas, tímido. Hoje a Dona Maria me falou que você ia me mostrar umas plantas da Bíblia, disse seu João, piscando. Topa? Lucas deu de ombros. Se a avó disse que é legal. Seu João riu. Então vamos lá. Primeira parada, a figueira. Eles caminharam até uma árvore grande, com folhas largas e verdes. Essa aqui é a figueira, explicou seu João. Sabe aquela história de Adão e Eva, que eles se esconderam atrás de uma figueira depois de comer o fruto proibido? Pois é, essa árvore é a mesma. Sério? Lucas tocou uma folha. Mas por que eles escolheram essa? Porque as folhas são grandes e dão boa sombra, respondeu seu João. E o figo é uma fruta doce, ótima para comer. Na Bíblia, até Jesus amaldiçoou uma figueira que não dava frutos. Lucas riu. Jesus ficou bravo com uma árvore. Pois é. Seu João riu também. Mas vamos para a próxima. A oliveira. A oliveira era mais baixa, com tronco retorcido e folhas prateadas. Essa aqui é especial, disse seu João. O azeite que a gente usa na comida vem dela. Na Bíblia, o azeite era usado para ungir reis, como Davi. E também para acender lamparinas. Tipo óleo de cozinha? Perguntou o Lucas. Isso mesmo. E olha só, seu João pegou um galho e mostrou as folhas. As folhas de oliveira são símbolo de paz. Quando Noé soltou a pomba e ela voltou com um galho de oliveira no bico, foi sinal de que o dilúvio tinha acabado. Uau! Lucas ficou impressionado. Então essa árvore é tipo um super-herói da Bíblia? Seu João gargalhou. Pode-se dizer que sim. A terceira planta era um arbusto pequeno, com flores roxas. Essa é a isopo, disse seu João. Na Bíblia, usavam ela para purificar as casas. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram isopo no sangue de cordeiro nas portas para proteger as casas. Tipo um repelente? Perguntou o Lucas. Mais ou menos. Seu João riu. E olha só, ela também era usada para dar banho em doentes. Até Jesus, na cruz, pediram vinagre num isopo para ele beber. Nossa, Lucas olhou a plantinha com respeito. Depois vieram a romã, o trigo, a videira, o cedro, o linho e o incenso. Cada uma tinha uma história. A romã era símbolo de prosperidade, explicou seu João. O trigo era usado para fazer pão, como o que Jesus multiplicou. A videira dava uvas pro vinho. O cedro era usado para construir templos. O linho fazia roupas. E o incenso era queimado nas igrejas. Incenso? Tipo aquele cheiro de igreja? Perguntou o Lucas.
Exatamente. Seu João sorriu. E sabe o que é mais legal? Todas essas plantas ainda existem hoje. A gente usa elas no dia a dia, mas nem sempre lembra da história por trás. No fim do dia, Lucas estava cansado, mas feliz. Vó, hoje foi muito legal, disse, enquanto voltavam para casa. Eu não sabia que plantas podiam ter tanta história. Dona Maria sorriu. Pois é, meu filho. A Bíblia não é só sobre gente rezando. É sobre vida, sobre como as coisas eram antigamente. E as plantas fazem parte disso. E agora eu vou prestar mais atenção nas árvores, disse Lucas. Quem sabe eu não encontro uma figueira para me esconder, igual Adão e Eva. Dona Maria riu. Melhor não, Lucas. Senão a gente vai ter que explicar pro seu João por que você sumiu atrás das folhas. E assim, entre risos e histórias, Lucas aprendeu que até as plantas mais simples podem guardar segredos antigos e fascinantes. Lucas abriu a porta de casa e o cheiro de pão quente invadiu o ar. Dona Maria tirou o avental e pendurou no gancho. Senta aí, vou fazer um chá pra gente. Hoje a gente usa saquinho, mas antigamente, ela fez uma pausa, pegando uma caixinha de madeira em cima da geladeira. Olha só! Dentro da caixinha, folhas secas e amareladas se misturavam com flores miúdas. Isso aqui é isopo. Na Bíblia, usavam para purificar as casas. E também para dar para quem estava doente, misturado com mel. Lucas pegou uma folhinha e cheirou. Tinha um aroma forte, meio mentolado. E funciona mesmo? Bom, eu não sei se cura tudo, Dona Maria riu, mas acalma a garganta. E olha só, tem mais uma coisa aqui. Ela abriu outra latinha. Dentro, sementes escuras e brilhantes. Isso é cominho. Os egípcios colocavam nos pães. E Jesus até falou dele numa parábola, sabia? Falou de tempero? Lucas franziu a testa. Falou sim. Disse que não adianta só fazer as coisas grandes, tem que cuidar dos detalhes também. Como essas sementinhas, que dão um gosto todo especial. Lucas pegou uma semente e rolou entre os dedos. Então até tempero tem história? Claro. Dona Maria encheu a chaleira. Tudo tem. Até a hortelã que a gente usa no chá. Os fariseus pagavam imposto com ela. Era valiosa. Nossa, Lucas olhou pela janela, onde o pé de romã do quintal balançava com o vento. E aquela romã ali? Ah, essa é especial. Dona Maria baixou a voz, como se fosse contar um segredo. No deserto, quando o povo estava com sede, Deus mandou água e romãs. Dizem que cada romã tem 613 sementes, uma para cada mandamento da Torá. Uau! Lucas arregalou os olhos. E você contou? Não, meu filho, ela riu. Mas dá pra ver que é cheia de vida, né? Igual as histórias. A chaleira apitou. Dona Maria serviu o chá em 2 xícaras lascadas, daquelas que já tinham visto muita conversa. E o que mais tem nessa sua caixinha mágica? Lucas perguntou, soprando vapor. Ah, tem mais. Dona Maria abriu um potinho de vidro. Dentro, um pó vermelho. Isso aqui é açafrão. Usavam para tingir roupas de rei. E também para dar cor na comida, igual hoje. Tipo no arroz? Isso. E no tempo de Salomão, valia mais que ouro. Lucas quase derrubou o chá. Sério? Sério. Dona Maria pegou uma pitada entre os dedos. Tão pouquinho, mas tão poderoso. Igual as histórias da Bíblia, que parecem pequenas, mas mudam tudo. Lucas ficou quieto, olhando para o chá que agora tinha um tom dourado. Vó, ele disse depois de um tempo. A gente pode plantar algumas dessas? Dona Maria sorriu. Já estava na hora. Amanhã a gente vai no quintal e escolhe um cantinho. Quem sabe a gente não faz nosso próprio jardim bíblico? E eu posso contar as histórias para as minhas amigas? Pode, mas tem que regar as plantas primeiro. Ela piscou. Senão elas não crescem, e nem as histórias.
Lucas riu e tomou um gole do chá. O gosto era diferente, mais forte, como se carregasse o peso de 1000 anos. Amanhã então, ele disse, colocando a xícara na mesa. Hoje já tá tarde. Dona Maria concordou, mas antes de se levantar, pegou mais uma latinha. Só mais uma coisa, ela abriu e mostrou um galinho seco. Alecrim. Na Páscoa, as mulheres judias colocavam nos cabelos para lembrar da libertação. Lucas tocou as folhinhas. E o que a gente vai lembrar com ele? Dona Maria segurou a mão do neto. Que até nas coisas mais simples, Deus deixa um sinal. Basta prestar atenção. E assim, entre goles de chá e histórias que cheiravam a terra e a passado, Lucas entendeu que o mundo era muito maior do que ele imaginava. E que, às vezes, os maiores mistérios estavam escondidos nas coisas que a gente nem olhava direito. Lucas ficou olhando para o galinho de alecrim na mão da avó. O cheiro forte subiu até o nariz dele, misturado com o resto do chá que ainda esquentava a xícara. E esse aqui, vó? Ele apontou para a latinha. Tem mais história? Dona Maria sorriu, os olhos brilhando como sempre quando falava daquelas plantas. Tem sim. Esse é o isopo. Ela tirou um raminho fino, com folhinhas miúdas. Na Bíblia, usavam para purificar. Quando alguém ficava doente ou fazia algo errado, os sacerdotes molhavam o isopo em água com cinzas e borrifavam na pessoa. Lucas franziu a testa. Tipo um spray de limpeza? A avó riu. Mais ou menos. Mas não era só para limpar o corpo. Era para limpar o coração também. A gente acredita que Deus perdoa, mas às vezes a gente precisa lembrar que merece esse perdão. O menino ficou quieto, mexendo nas folhas. Lembrou de uma vez que tinha brigado com o Pedro na escola e não pediu desculpas. Sentiu um nó na garganta. E como a gente faz isso hoje? Perguntou baixinho. Dona Maria apertou a mão dele de novo. Do mesmo jeito. Com um gesto simples. Um abraço, uma palavra, um isopo no bolso para lembrar que a gente pode recomeçar. Lucas guardou o raminho no bolso da camisa. Sentiu o cheiro fresco invadir o ar. Amanhã a gente continua? Ele perguntou, já ansioso. Claro. Tem mais 7 plantas para a gente descobrir. Ela piscou. E cada uma tem uma lição escondida. O menino olhou pela janela. O sol já tinha se posto, e as estrelas começavam a aparecer. Pensou em todas as histórias que ainda não sabia, em todas as coisas que o mundo guardava sem ninguém perceber. Vó, e se eu esquecer de alguma? Dona Maria se levantou e bagunçou o cabelo dele. Não esquece. Porque as plantas não são só para guardar na latinha. Elas estão por aí, crescendo, esperando a gente prestar atenção. Lucas sorriu. Amanhã, ele ia procurar cada uma delas. E quem sabe, no meio do caminho, encontrasse mais do que folhas e galhos. Encontrasse pedaços de si mesmo que nem sabia que estavam perdidos. O sol mal tinha acordado quando Lucas pulou da cama. Calçou os tênis, pegou a mochila e correu para a cozinha. Dona Maria já estava lá, mexendo uma panela de mingau. Bom dia, apressadinho, ela disse, rindo. Comeu rápido assim para não perder tempo? Vó, hoje a gente vai achar a próxima planta, né? Lucas enfiou uma colherada na boca. Qual é mesmo? O isopo. Ela tirou a panela do fogo. Uma plantinha humilde, mas cheia de força. Lucas franziu a testa. Isopo? Nunca ouvi falar. É pequena, mas aparece em vários lugares da Bíblia. Dona Maria sentou ao lado dele. Os hebreus usaram para marcar as portas na Páscoa. E quando o rei Davi pediu perdão, ele falou, purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lucas arregalou os olhos. Então ela limpa mais do que sujeira? Limpa o que a gente não vê. Dona Maria deu um tapinha na mão dele. Vamos lá, o quintal da vizinha tem um pé. Os dois saíram pela porta dos fundos. O ar estava fresco, cheirando a terra molhada. A vizinha, Dona Rosa, estava regando as roseiras. Bom dia, Maria! Ela gritou.
Trouxe o neto para roubar minhas plantas de novo? Só um galinho de isopo, Rosa. Prometo não levar as flores. Dona Rosa riu. Pode pegar. Mas não deixe o menino pisar nos canteiros. Lucas seguiu a avó até um canto do quintal, onde cresciam umas plantinhas finas, com folhas miúdas e flores roxas. Essa é? Ele perguntou, agachando. Essa mesma. Dona Maria arrancou um galho com cuidado. Cheira. Lucas aproximou o nariz e inspirou. Um perfume fresco, meio mentolado, invadiu suas narinas. Gostei. Ele sorriu. E o que a gente faz com ela? Pode usar para temperar comida, para fazer chá. Dona Maria fez uma pausa. Mas o mais importante é o que ela ensina. Lucas olhou para ela, curioso. Às vezes, a gente acha que só as coisas grandes importam. Ela segurou o galho na frente do menino. Mas olha só, o isopo é fraco, qualquer vento derruba. Mesmo assim, Deus escolheu ele para coisas poderosas. Lucas ficou quieto, pensando. Lembrou das vezes em que se sentiu pequeno, sem graça. Como quando tentou jogar bola e errou todos os chutes, ou quando quis ajudar na horta e pisou nas mudas. Então, mesmo se eu não for bom em tudo, ainda posso ser importante? Dona Maria bagunçou o cabelo dele de novo. Mais do que importante. Você já é. O menino sorriu, guardando o galho na mochila. E a próxima planta? Quando a gente vai achar? Paciência, Lucas. Ela riu. Cada coisa no seu tempo. Hoje, o isopo já te deu uma lição. Ele olhou para o quintal, para as plantas balançando com o vento. Pensou em todas as coisas que ainda não sabia, em todas as histórias que as folhas podiam contar. E, pela primeira vez, não teve pressa. Lucas chutou uma pedrinha no caminho de terra. O sol já estava baixo, pintando o céu de laranja e roxo. Dona Maria, e se a gente nunca achar as outras plantas? Perguntou, mordendo o lábio. Ela parou e se agachou na frente dele. Olha só! Pegou uma folha seca do chão e mostrou. Essa aqui não é nenhuma das 9, mas já viu como ela é forte? Sobreviveu ao sol, à chuva, até ao vento. E mesmo assim, caiu aqui pra gente ver. Lucas franziu a testa. Mas ela morreu. Não, filho. Ela só cumpriu o tempo dela. Dona Maria apertou a folha entre os dedos, e ela virou pó. As plantas ensinam que tudo tem hora. Às vezes a gente acha que está perdendo tempo, mas é só a terra preparando a semente. O menino suspirou. Tá bom. Mas qual é a próxima? Ah, essa é fácil. Ela piscou. A romã. Dizem que tem 613 sementes, uma para cada mandamento da Torá. Uau! Lucas arregalou os olhos. E onde a gente encontra? No mercado da cidade. Dona Maria riu. Mas não é só comprar e pronto. A romã também tem história. Sabe o que dizem dela? Ele balançou a cabeça, ansioso. Que ela é símbolo de amor e de justiça. Quando os israelitas voltaram do Egito, plantaram romãzeiras nas terras novas. E até hoje, no Ano Novo Judaico, as pessoas comem romã para pedir um ano doce e cheio de bênçãos. Lucas coçou a cabeça. Então, se eu comer uma romã, vou ter sorte. Não é sorte, Lucas. É bênção. Ela bagunçou o cabelo dele de novo. E bênção não cai do céu assim, não. A gente planta, cuida, espera. Igual a você. Ele sorriu, olhando para as mãos. Então amanhã a gente vai no mercado? Amanhã. Dona Maria se levantou e estendeu a mão. Mas hoje, a gente já aprendeu uma coisa, não precisa correr. As melhores coisas chegam na hora certa. Lucas segurou a mão dela, sentindo o calor. No caminho de volta, ficou quieto, imaginando as romãs vermelhas e suculentas, cheias de sementes e histórias. E, pela primeira vez, não se importou em esperar. Lucas e Dona Maria chegaram em casa quando o sol já estava baixo,
pintando o céu de laranja e roxo. A porta rangeu ao abrir, e o cheiro de pão fresco invadiu o ar. A avó de Lucas, Dona Clara, estava na cozinha, mexendo uma panela de sopa. Chegaram tarde. Ela disse, mas sorriu ao ver os dois. Já lavaram as mãos? Ainda não, Lucas respondeu, correndo para a pia. Dona Maria tirou o lenço da cabeça e pendurou no cabide. Hoje o menino aprendeu sobre romãs. Ah, é? Dona Clara enxugou as mãos no avental. E o que ele achou? Lucas voltou, secando as mãos na calça. Legal. Elas têm um monte de sementes. Tipo, 613. É mesmo, Dona Clara riu. E cada semente é uma promessa, sabia? Lucas franziu a testa. Promessa de quê? De coisas boas. De dias melhores. De saúde, de paz. Ela pegou uma colher de pau e mexeu a sopa devagar. Mas não adianta só contar as sementes. Tem que viver cada uma delas. Dona Maria sentou-se à mesa. É por isso que a gente planta. Para lembrar que as coisas boas não aparecem do nada. Lucas ficou olhando para a sopa, pensativo. E se eu quiser plantar uma românzera aqui? Dona Clara trocou um olhar com Dona Maria. Bom, a terra aqui é diferente. Mas a gente pode tentar. Sério? Os olhos de Lucas brilharam. Sério, Dona Maria confirmou. Mas não é só jogar a semente no chão e pronto. Tem que preparar a terra, regar todo dia, proteger do sol forte. Eu faço isso. Lucas interrompeu, animado. Eu cuido. Dona Clara riu. Então amanhã a gente começa. Hoje, janta e dorme. Coisas boas precisam de paciência, lembra? Lucas assentiu, mas já estava imaginando o quintal cheio de românzeras. Enquanto comia a sopa, não parava de mexer os pés, ansioso. Dona Maria percebeu e cutucou ele de leve. Calma, menino. A romã não vai fugir. Ele riu, mas não conseguiu parar de pensar no dia seguinte. Quando terminou de jantar, correu para o quintal e ficou olhando a terra escura, como se já pudesse ver as folhas verdes brotando. Vai demorar, Lucas, Dona Clara disse, parada na porta. Mas vai valer a pena. Ele suspirou, mas sorriu. Eu sei. E pela primeira vez, esperar não parecia tão ruim.